Hello, everybody! Olá, pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 107. Mais um dia glorioso para nós. Os animais e nós, fisicamente, diferenças apenas em questão morfológicas, ou ainda habilidades, velocidade, adaptação, força. Os animais têm, muitos deles, muito mais ferramentas naturais de proteção do que nós, seres humanos. Somos até muito frágeis. Somos muito frágeis. O nosso organismo não é dotado pela natureza de tanta habilidade frente aos animais. Os animais possuem garras, presas, visão, audição, todas elas muito apuradas, uma sensibilidade, uma percepção extrasensorial. E nós não temos estas habilidades. Porém, o que nos distingue dos animais é a nossa inteligência, a nossa capacidade de refletir, de pensar, de materializar o nosso pensamento, de construir e, fundamentalmente, de externar emoção, estados espirituais. Então, temos uma diferença. Daí a razão de nós sofrermos os reveses da vida. As enfermidades, as doenças que nos visitam, os transtornos sociais, psicológicos. Nós temos o livre-arbítrio. Podemos conduzir a nossa vida segundo o nosso livre-arbítrio, a nossa inteligência. Duas coisas fundamentais que Deus nos deu: a vida para vivermos, para gozarmos de tudo quanto há. E o principal, a inteligência, para vivermos com sabedoria, com inteligência. Os animais, eles vivem, se interagem e são conduzidos por uma força poderosa chamada instinto. Não possuem a inteligência desenvolvida e nem um sentimento espiritual desenvolvido. Então por quê? Se ele não tem inteligência, as ações do animal têm forçosamente que gerar uma reação inconsciente. Porque se toda a ação do animal é desprovida de inteligência, toda ação, repitamos, toda a ação dos animais é desprovida, divorciada da inteligência, então a reação teria que ser uma reação inconsciente. Uma reação sem as mesmas características para nós que somos dotados da inteligência. Por quê? Porque quando nós desferimos uma lei na vida, nós desferimos-a pelo discernimento, pela inteligência. Nós pensamos em fazer alguma coisa. Então, as nossas ações geram reações. Reações que chegam até nós, evidentemente. Aí, nós experimentamos expiações, provações. E os animais? Já que eles não têm inteligência, todas as ações deles, dos animais, são inconscientes. Então a reação teria que ser inconsciente também. Mas nós assistimos o contrário, muitas vezes, na maioria das vezes,
Animais que experimentam câncer, distúrbios fisiológicos dos mais variados, dor. O animal experimenta apatia, depressão, principalmente o cão. É muito comum. Por quê? Se ele não gera karma, ele não tem inteligência para gerar karma. Porque karma dos hindus, a lei da ação e reação, causa e efeito, está vinculada à inteligência. É a inteligência que constrói vínculos ou liberta a alma. É a inteligência que vai aprisionar ou libertar a alma. É sua inteligência que vai escravizar você na vida ou fazer de você um libertador, um liberto, um emancipado. É inteligência. E os animais? Os animais não têm inteligência, como nós. Não tem. Os animais não podem construir civilização, os animais não podem construir noções de civilidade, os animais não podem gerar nada no que tange a âmbito da inteligência. Eles, então, são conduzidos pela força do instinto. Ora, então por que ele experimenta todas essas dores? Por quê? Qual a razão? Já que eles não geram karma. Sabemos que tudo que vive, absolutamente tudo, experimenta atrito, mudança, transformação. É da lei. É da lei, lei física. Nós estamos presos na terceira dimensão. Nós estamos presos na terceira dimensão. Estamos sujeitos aos reveses da terceira dimensão. Tudo muda. Tudo se renova. Sofre mudanças, sofre morte, degeneração, alcança estados de sublimação, estados, ciclos. Tudo então passa a ser acontecido por ciclos, por etapas, fases. E os animais, como estão encarnados para evoluírem, são espíritos, um dia serão como nós, e nós já fomos como eles. Os anjos já foram como nós, um dia nós seremos como os anjos. Anjos não no sentido, claro, mitológico. Anjo da sabedoria, anjo do poder, que constrói sistemas solares, anjos que cuidam de galáxias, das forças incalculáveis do universo, os ministros de Deus. Então o que acontece? Eles, como estão encarnados, porque são espíritos, vieram de um reino, o reino vegetal, a inteligência, o espírito inteligente veio do reino vegetal, assim como o reino vegetal veio do mineral. Então o que ocorre? Eles estão vinculados à matéria, e a matéria passa por dificuldades, por ajustações, ajustamentos, ajustes. A matéria precisa refazer, morre, adoece, desgasta, e eles sofrem. Porém, todo o sofrimento que vem ao encalço do animal desperta nele as potencialidades instintivas. Assim como em nós. Quando nós sabemos atravessar o momento de dor com sabedoria, nós crescemos muito. Na escala evolutiva, os animais também, porque eles não têm inteligência como nós, mas a inteligência neles está em estado fragmentado, principalmente nos animais superiores. Golfinho, cão, cavalo, gato, algumas aves, chimpanzés. Eles têm a inteligência fragmentada. A emoção fragmentada. Quem vai dizer que o cão não se emociona, por exemplo? Quem vai dizer que o gato não tem malícias, por exemplo, para conquistar alguma coisa? Claro que tem, mas é fragmentado, sofre interrupções, não é contínuo igual em nós. Nós pensamos o tempo todo, constantemente, porque o nosso pensamento é contínuo.
Nos animais, não, o pensamento não é contínuo. Porém, quando a dor chega no animal, é para despertar estados nele. E eles desencarnam, muitas vezes, graças a essa dor, ao câncer, seja lá o que for, e tem a estrutura consciencial que lhe é própria, alterada. E quando eles reencarnam novamente, reencarnam mais evoluídos. É por isso que você vê o mesmo duas raças de cães, duas raças de cães, os mesmos cães, um mais inteligente que o outro. Mesma raça, o mesmo cão, a mesma idade, foram tratadas da mesma maneira, na mesma família, no mesmo seio familiar, porém manifestam inteligências diferenciadas. Outro é tão bobinho, outro é inteligente. O outro é sagaz. Aquele outro é bobão. Aquele outro sabe abrir a porta, precisa ver. Abre a porta, se abusar até a porta da geladeira abre. O meu não. Não consegue nem não ter noção de abrir uma porta. E meu gato então, percebe o que eu chego, já começa a miar de longe. É inteligente. O meu não, o outro só dorme. O mundo dele é querer dormir. O meu é um caçador nato. Ele, nossa, o meu não sabe caçar mais nenhum. Por quê? Porque eles experimentam estados evolutivos, assim como nós, no reino hominal. Cada um tem um grau de inteligência, um grau de perspicácia, um grau de lucidez, um grau de emoção diferente. Os animais não fogem à regra. Então os animais, por que eles sofrem? Eles não têm karma. Sofrem porque, primeiro, estão sujeitos à lei da vida. Tudo que está na lei da vida, nas 3 dimensões, vai sofrer. Isso é a lei da vida. Deus quis assim. A lei do trabalho, da renovação. Euclides, antes de Jesus, já falava do fogo que transforma, que é um dos 4 elementos fundamentais do universo. Terra, água, ar, fogo. Acertei? Terra, água, ar, fogo. Vamos citar o fogo. O fogo que é responsável pela transformação, que é responsável pela mudança. E tudo é fogo, tudo é atrito. Veja, por exemplo, os comportamentos dos átomos. Eles estão em atrito constantemente. Constantemente. É lei da vida. Tudo que nasce alcança o zênite e depois morre. Isso dentro da esfera da 3ª dimensão. Então os animais vão experimentar esses reveses, é claro que sim. Agora, eles morrem, como não tem karma, eles reencarnam muito rapidamente. Eles podem sim ficar um tempo um pouco mais longo no plano espiritual, tanto é que quando você sai do corpo, muitas vezes consciente, você vê, eu já vi, por exemplo, cavalos, eu já vi cachorro, animais no plano espiritual. Por quê? Porque os médicos veterinários espirituais, que lá existem espíritos responsáveis pelos animais, assim como tem espíritos responsáveis pelas forças da natureza, espíritos responsáveis pelas plantas, espíritos responsáveis pelos minerais, pela cadeia química, bioquímica, espíritos responsáveis por todas as direções das questões da Terra, das questões humanas. Então tem espíritos que são responsáveis para acelerar o progresso dos animais. Então muitas vezes eles sabem, por exemplo, um chimpanzé, ele vai ficar mais tempo no plano astral para desenvolvermos potencialidades nele, e quando ele reencarnar, ele ser um chimpanzé muito mais superior do que os outros. Digamos assim, o chimpanzé Stephen Hawking, o chimpanzé Einstein, o chimpanzé Chico Xavier, tão amoroso aquele chimpanzé, aquele cachorro Chico Xavier, tão amoroso, aquele gato, por exemplo, Niels Bohr, tão inteligente, ou aquele bichano Mahatma Gandhi. Vocês estão entendendo, meus irmãos? É assim que funciona. Então eles vêm diferentes. Por quê? Porque eles são preparados pela natureza, pela dor e pela intervenção dos espíritos no espaço, mas principalmente pela dor. Então, não há nada de errado nas leis da vida. E outra, a dor ela só existe porque existe nervos sensitivos que a captam e levam para o sistema nervoso central. Aí o espírito registra como dor. Do contrário, não há dor. Não há anomalia. Anomalia é apenas um convite para o despertar. Então a dor ela só existe para despertar nos animais estados que numa situação natural demoraria muito.
para acontecer. Ok? É assim que funciona. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado.